As ações para combater as irregularidades no BPC estão no radar do governo federal e serão ampliadas em 2025. Quem recebe o benefício irregular terá o pagamento suspenso. As informações com o repórter Carlos Alberto. O governo federal vai ampliar em 2025 as ações de combate aos pagamentos indevidos de benefícios previdenciários temporários. Um dos principais alvos do pente fino é o benefício de prestação continuada BPC. Mesmo com o filtro que vem sendo realizado e com o pente fino no próximo ano, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ainda considera incerta a redução de despesas com as medidas que estão sendo adotadas. Segundo o ministro, a revisão do cadastro dos beneficiários está sendo executado e deve ser concluído no mês de março de 2025. Para Wellington Dias, é possível que exclusões de nomes diante da constatação de irregularidades sejam compensadas pela entrada de novos beneficiários, já que o número de requerimentos do auxílio tem aumentado. Simultâneo à concessão do BPC por via administrativa, outras centenas de pessoas, quando têm o pedido negado pelo INSS, recorrem na Justiça o direito de receber o auxílio. O benefício está na mira do governo, porque o número de favorecidos vem aumentando rapidamente desde 2022. De janeiro de 2019 a maio de 2022, houve aumento de 130 mil beneficiários. De lá para cá, o crescimento ultrapassa 1 milhão. O BPC, no valor de um salário mínimo, é pago a quem tem deficiência ou a pessoas idosas acima de 65 anos, quando no núcleo familiar a renda por pessoa é inferior a 1/4 do salário mínimo. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Marcos, bom dia, Marcos, bom dia para os nossos ouvintes. A gente acompanha essas notícias do BPC porque se transformou hoje como uma das principais, vamos dizer assim, apostas, né, do governo federal para os cortes no orçamento de 2025 e alcançar a economia que o governo diz que precisa, principalmente para fazer frente ao chamado equilíbrio fiscal, ou seja, manter ali no equilíbrio as contas entre gastos e, logicamente, receitas do governo. E a gente sabe, Marcos e ouvinte, que essa matemática é complicada. Normalmente, para você equilibrar receitas e despesas, não é fácil. Mas aí vem o próprio, né, ministro do Desenvolvimento Social, o Dias, né, o ministro Wellington Dias, e diz o seguinte, que mesmo com todas essas ações que estão sendo adotadas, com a operação Pente Fino que já iniciou, que terá continuidade no ano que vem, ainda assim, Marcos, existem dúvidas se de fato isso vai trazer alguma economia para o governo. Aí os nossos ouvintes podem estar perguntando, mas por que não traria se tem tantos medidas sendo realizadas, operações Pente Fino sendo anunciadas, cortes nos benefícios que estão sendo atualmente concedidos? Porque o próprio Ministério avalia, Marcos, que vai vir, logicamente, outras demandas, que outras solicitações serão feitas ao BPC no mesmo período em que ele corta. Mas isso é naturalmente. É como aquela história. No próprio momento em que o mercado de trabalho ele absorve uma leva, quando está o emprego está em alta, por exemplo, isso é bom, porque naturalmente mais contribuintes entram para a base da Previdência Social. Quando você entra num emprego formal, você passa a contribuir para a Previdência. Ao mesmo tempo, tem outra leva que está se aposentando e que vai pressionar a Previdência e o caixa da Previdência, porque isso vai despender mais recursos. Mesma coisa acontece com o BPC. Essa questão na medida em que se promove o cortes de pessoas que estão lá recebendo o benefício indevidamente, naturalmente que outros que têm direito vão dar entrada também. Então, por isso que o ministro diz que tem dificuldades de fazer essa projeção entre o saldo final. O que vai sobrar? Qual é a economia que vai ser gerada, de fato, com essas ações da Operação Pente Fino? O fato é o seguinte, o presidente Lula autorizou um corte de 25 bilhões e 900 milhões de reais em despesas obrigatórias no orçamento de 2025. E isso, naturalmente,
passa necessariamente, para se alcançar esse resultado, por uma revisão do BPC. Isso implica o quê? Uma checagem bem ampla para fechar as torneiras contra as fraudes. Eu tenho dito assim, Marcos, que isso tem que existir. Não tenha dúvida. As fraudes, elas precisam ser combatidas sempre. O meu temor é que, se for levar ao pé da letra aquela exigência mesmo dos valores de salário, do salário exigido, muita gente pode acabar ficando de fora. E gente que é sabidamente pobre, que precisa de fato também desse BPC para ter ajuda. Então vai ter também muita injustiça por aí. Agora, o que não pode, jornalista Beto Almeida, é muita gente recebendo irregularmente o benefício e quem realmente precisa tem dificuldade aí para receber, né? Não, é isso que eu digo. Logicamente, Marcos, que a gente sempre acompanha, inclusive, casos desse tipo, que é uma verdadeira injustiça. Você ter alguns casos de pessoas que efetivamente não estão dentro ou não estão enquadradas nos perfis sociais para receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada, enquanto outros que efetivamente são carentes, são pessoas pobres, que dependem disso daí, não conseguem ter acesso ao benefício. É por isso que ele está na mira do governo, porque o número de favorecidos, inclusive, vem aumentando, o governo já tem dito isso, desde 2022. Aumentou demais. O governo tem um número que diz o seguinte, que entre janeiro de 2019, portanto, antes do período pré-pandemia, a maio de 2022, houve um aumento de 130 mil beneficiários. De lá para cá, esse crescimento já ultrapassa 1 milhão de beneficiários do BPC. Então, é uma conta, sem sombra de dúvidas, salgada. Mas tem aí a revisão, como se diz, como o Luziano gosta de dizer, o pente fino, já para começar aí com esses 460 mil pessoas que não atualizam esse cadastro do BPC há muito tempo, de um total de cerca de 6 milhões de beneficiários que hoje são os que estão na base do BPC. Então vai começar mesmo no foco com esses 460 mil pessoas que já estão aí sem fazer essa atualização do seu cadastro há mais de 2 anos, Marcos. Isso realmente tem que ser feito. Então, se você realmente é beneficiário e precisa, faça a atualização do cadastro, né, jornalista Beto Almeida? Até porque o governo aposta, por exemplo, que é exatamente desse grupo de 460 mil pessoas que não atualiza esse cadastro do BPC há mais de 2 anos, ele acredita que é daí que vai sair o maior número de irregularidades até agora, pelo menos previstas pela equipe governamental, no programa do BPC, Marcos.